Olá pessoal, D4UCast aqui. Hoje a gente está recebendo as nossas parceiras do Impacto Acadêmico, a Paty e a Dani, e elas fazem um trabalho maravilhoso acompanhando as famílias que chegam aqui nos Estados Unidos para auxiliar os seus filhos a terem uma vida acadêmica de sucesso aqui nos Estados Unidos. Meninas, é um prazer recebê-las. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. E elas são nossas parceiras do D4U Club e a gente tem muita coisa para conversar com as meninas, principalmente no que diz respeito a amenizar a ansiedade dos pais quanto à escola americana, certo? Então acho que a gente podia começar, meninas, falando sobre algo que é um tema bem caro às famílias. Qual é a verdade sobre as escolas americanas? Bom, tem alguns mitos, né, que a gente tem que quebrar quando está vindo para cá e algumas verdades que a gente tem que se engajar quando está chegando aqui. Acho que são as duas grandes frentes. Então, muito pensando nessa chegada, é assim, a escola americana é maravilhosa, a escola pública americana é maravilhosa, basta eu escolher um bairro bom, né, porque lembrando que o bairro é que determina qual escola que o seu filho vai estudar e está tudo resolvido. Não é assim. A verdade mesmo é que não é bem assim. Você tem que ter um conhecimento um pouco maior. Então, sim, a escola pública americana não tem comparação com a escola pública brasileira. Mas quando a gente escolhe uma escola particular no Brasil, e a maioria das pessoas que tomam a decisão de migrar para cá e dos clientes da D4U têm os filhos em escolas particulares, quando a gente escolhe essa escola para os nossos filhos no Brasil, a gente faz uma pesquisa antes, né? O currículo é puxado, é um estilo que o meu filho vai se adaptar, é uma educação construtivista, é Montessori, não sei o quê, mas assim, você sabe que uma vez que o aluno está naquela escola, ele tem que seguir aquele currículo. E aqui não, aqui o aluno vai entrar numa escola que é obrigatória e gratuita e, portanto, tem tudo que é tipo de aluno nessa escola, daquele bairro, ok, mas tem muita diversidade de interesses. Então a família tem que conhecer muito bem o currículo e aonde quer chegar e os seus objetivos para poder ir construindo o melhor currículo acadêmico possível para o aluno. Então, assim, a primeira coisa a escola é boa? É boa, mas depende do conhecimento da família, porque tem muita escolha que fica na mão da família. Então, a família tem que ir lá para dentro da escola, tem que saber seus direitos. A gente vê muito família que chega aqui, a gente chega meio que com complexo de patinho feio, né? Não é? E assim, não, tô chegando agora, não vou brigar, não vou brigar. Inglês, que é outro mito que a gente tem que resolver, essa história do inglês. Aí, como a educação é obrigatória e a família tem a gerência disso, você tem poder, óbvio, educadamente, não vai chegar lá com o pé na porta do diretor, né? Mas assim, eu me garanto, meu filho consegue acompanhar esse curso, eu posso ter as demandas e saber até onde vai o seu direito, porque o que a gente mais vê é que é muito importante, o aluno, quando chega aqui, ele aterrissar no lugar certo. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Dani? Porque o que a gente percebe, né, construindo em cima do que a Dani já falou, as famílias precisam participar desse processo, coisa que nunca elas fizeram no Brasil, né? Porque quando você escolheu lá a escola... Você faz uma vez no Brasil, né? Você escolhe a escola. Aqui não, aqui você tem que escolher o currículo acadêmico do seu filho. Mas desde cedo? Sim, gente, desde cedo, porque tem provas que vão limitando a carreira do seu filho acadêmica. Então, se a família não souber, eles estão entregando na mão de quem essa responsabilidade? No Brasil, da escola. Aqui não dá para entregar na mão da escola, porque tem muitas escolas dentro da escola. E aí é que a gente criou essa frase, né, que é uma frase que eu acho que desperta muito interesse, fisicamente só tem uma escola, né, gente, óbvio, né, mas dentro da escola você tem tantas possibilidades de escolha que acabam que se constroem. São vários currículos dentro da mesma escola, então é que a gente fala, né, que são várias escolas dentro da mesma escola. Justamente para chamar a atenção dos pais que não basta ter escolhido a escola para o seu filho estudar de acordo com o bairro que você está morando. Então, você vai ter que participar desse processo, você vai ter que se integrar, você vai ter que conhecer. E aí eu acho que a gente chega no segundo mito, que a Dani até
citou, que é o tal do inglês, né? Então, quanto é difícil para as pessoas entenderem que elas não vão chegar nos Estados Unidos e aprender inglês. Exato. Elas precisam vir com algum inglês. Inclusive os alunos. As crianças. Porque né? a gente ouve muito assim, eu não falo, mas ele fala. Aí eu sempre conto a história do meu marido, né? Que as filhas estudavam na escola alemã. E ele fala assim, não, elas falam alemão fluente. Eu falei, você fala alemão? Ele, não. Aí eu falei, como é que você sabe que elas falam alemão fluente? Verdade. Então, assim, as crianças falam. Mas quando chega aqui, de repente, fala com uma proficiência não tão boa. Então, assim, quando você toma a decisão de vir, claro que as crianças aprendem o inglês aqui. Quanto mais novos, mais rápido e tudo bem. Mas quanto mais velhos, quando a família toma a decisão de vir, assim, nós vamos, leva um tempo, né? Para sair o visto, mesmo fazendo com a D4U, leva um tempo. Então, assim, você tem essa decisão, investe no inglês, porque não é só porque faz o cursinho, porque tá na escola. Eu mesmo, quando eu vim, a minha filha do meio, o meu mais velho já falava muito bem, mas a minha do meio, a gente fez um intensivão. E ela vinha com 11 anos, mas era aquela coisa assim, para chegar adaptada. E ela conta que ela chegou aqui, e ainda teve ela entendia, assim, 70% do que os professores falavam na sala de aula, nos primeiros meses, e 50% do que a galera falava no recreio. Claro, quando a gente veio não tinha tanto brasileiro, então era só americano na escola. Mas faz diferença isso, esse 50%, 70%, para uma criança de 11 anos, em 2 meses ela estava tranquila, entendeu? Mas tem que vir com isso. E uma coisa que a gente tem que reforçar, né, Dani, que eu acho que é super importante, que faz parte desse processo de mudança, quando você chega aqui, a criança chega aqui, ela é colocada na escola. Então ela tem que ler e ela tem que escrever em inglês. Então, assim, não é uma opção para ela, né? Ela tem que fazer. Exato. Mesmo que ela vá ter o suporte do inglês como segunda língua, mesmo que ela vai ter o suporte né? As escolas oferecem, as escolas têm um timing para que seu filho se adapte ao processo do inglês, mas ele tem que ler e escrever em inglês. E muitas vezes essa criança vem só alfabetizada em português e precisa iniciar um processo de alfabetização em inglês, independente da idade. Exatamente. Então, assim, eu acho que como são muitas demandas, né, você vê pelos clientes, né, que estão chegando, são muitas demandas. Tudo você tem que aprender, tudo a família, os adultos dessa família têm que aprender, né, quando chegam aqui. Até para comprar um carro, você tem que aprender a comprar um carro, aprender a comprar um celular. Tudo é tão diferente, né, o próprio banco, né, a gente tem que ir no banco, tem cheque, né, a gente usa cheque há 200 anos, mas tem talão de cheque, você tem que pedir um talão. Agora diminuiu um pouquinho, agora melhorou. Mas melhorou pra caramba, mas antes você tinha que ter um talãozinho lá, assinar os cheques. Então, assim, é engraçado porque a gente não gera essa expectativa, né? Mas a gente, quando baixa aqui, né, aterrisei, e aí, o que eu vou fazer agora? Então, essas demandas acabam assumindo um tempo enorme da família, né, dos adultos da família, e aí a criança acaba ficando dentro da escola sem saber em que escola ela tá, sem saber o que ela tem que escolher, sem saber as demandas que ela vai ter que construir. Então, acaba que fica confortável, porque a escola é bonita, a escola tem infraestrutura, a escola é super legal, todo mundo te acolhe de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, acolheu o quê? Não a responsabilidade da educação do seu filho. E isso só está na mão dos adultos, né? Daquela família. E aí não pode ter a vergonha do inglês. Meu inglês não é bom, vai com inglês ruim mesmo. Ir. Mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha, né? Tem que ir. Plenamente. E algo que eu acho que é bem importante de a gente pontuar para os nossos telespectadores agora é que quando a gente fala em várias escolas em uma escola, né? Aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, como vocês já pontuaram, a gente tem a possibilidade de os professores terem alguma flexibilidade de adaptarem os currículos de acordo com os interesses dos alunos. E isso muitas vezes é um mistério para as famílias. A gente chega com a nossa cultura brasileira achando que, como você mesmo disse, né, Dani, vai ser aquele padrão curricular ou aquela metodologia específica, e não necessariamente. A escola ela vai trabalhar com as diversidades culturais que tem ali dentro e inclusive as diversidades metodológicas dos professores, que têm essa possibilidade de trabalhar com isso. Sim, eles têm um currículo básico, né? Eles têm que seguir um conteúdo básico, mas a forma como eles vão dar, o método que eles vão utilizar é muito individual mesmo. Então a gente vê dentro de uma escola, às vezes as crianças estão fazendo as mesmas matérias com métodos diferentes. Com professores diferentes, até em escola pequena.
até em escolas pequenas, muitas vezes, né? Então, assim, existe essa autonomia, essa flexibilidade. Mais importante ainda a participação dos pais, o acompanhamento. Agora, as pessoas sempre perguntam, né? Quando que a gente deve procurar vocês, né? É sempre uma pergunta muito característica. Quando? Ah, não, meu filho é muito novo, eu não preciso. Gente, não é precisar de mim para ir para a faculdade. Para isso você não precisa ainda, né? Mas é você entender que o sistema vai qualificar o seu filho dentro de um caminho, né? E aí, dependendo desse caminho, ou ele tá mais na frente, ou ele tá um pouquinho mais atrás, lembrando que todo mundo tá dentro da escola, e dentro da escola tem uma diversidade enorme, né? Que é a beleza e o problema do sistema, mas a gente pode falar depois disso. Onde seu filho vai estar? Né? Então, assim, mesmo que você chegue, ontem a gente teve uma família que me procurou, o filho tinha um filhinho com 3 anos e um com 5. Aí ela, na consultation, né, na consultoria, ela virou e falou assim: mas eu preciso mesmo de vocês agora, porque assim, eu tô com tanto medo da educação como um todo, que eu achei que valia a pena. Eu falei, vale super a pena. Por quê? O seu filho vai entrar no primeiro ano já sabendo como o sistema funciona. Porque o que a gente frisa muito é que, assim, embora a gente tenha estudado, tenha feito faculdade no Brasil, tudo, os nossos filhos são os primeiros a passar por esse processo aqui. E os americanos estão passando por isso há gerações, então é uma coisa que já está meio ali na corrente sanguínea, eles vão fazendo naturalmente, vão escolhendo atividades, vão plantando sementes que tem que plantar desde cedo. Então, assim, é importante, claro que ela não vai, uma família dessas que vem com os filhos pequenos, não vai reter cada detalhe do que precisa ser feito na high school ou no college, nem a gente faz a consultoria com esse objetivo, a gente faz tudo customizado, né? Então, a gente faz para o foco daquela idade, até no próprio produto digital que a gente tem, né, que a gente está fazendo em parceria, também é tudo separado em módulos. Você tem um módulo que é esse overview do sistema. Esse overview é importante as famílias conhecerem, seja lá qual for a idade que a criança tiver. Aí você foca mais, depois a gente tem um outro que é Elementary Middle. Se os seus filhos já passaram dessa fase, você está vindo só no high school, tudo bem, pula isso, não precisa conhecer tão bem o Elementary Middle, vai para o high school. Já está em fase de college application também, paciência, já não fez a high school aqui, vamos ver como aplica, faz o college application. Mas é importante o overview em qualquer etapa, porque até quem chega só para o college application, é importante entender como o sistema funciona, para entender o que esperam do seu filho. O que esperam desse aluno que está aplicando aqui, que nunca estudou aqui, mas com a mentalidade de quem está sentado de lá, analisando, junto com um monte de pessoa que estudou aqui. Então, assim, com quem que ele vai ser comparado? O que se espera desse sistema, né? Então, esse conhecimento do sistema, ele é importante em qualquer fase. E quanto mais rápido se absorve, melhor. A gente fala que a gente faz uma consultoria de adaptação cultural, né? Tem várias adaptações culturais que têm que ser feitas quando a gente chega aqui. E tem vários detalhes na educação, que é essa questão da cultura americana, é uma adaptação cultural. Então, esse overview é importante sempre. E até, né, uma coisa básica que eu acho que a Dani falou também, que é a briga pelos seus direitos, né? A gente está muito pouco acostumado a fazer isso com as instituições, né? A gente tem direitos, a gente exige eles, no Brasil é fácil, eu chego lá, resolvo a situação. Aqui, muitas vezes, eu nem sei quais são os meus direitos, né? Que é muito o que acontece com as famílias que chegam ontem, né? Cheguei ontem, eu vou na escola, eu não sei fazer matrícula, eu não sei se eu tenho que escolher matéria, se é meu filho que escolhe matéria, se é a counselor que escolhe matéria, eu não sei qual é o meu direito. Então, se eu não sei qual é o meu direito, como é que eu vou me posicionar? Não vou me posicionar, né? Então, muitas vezes, o barco vai andando sem um posicionamento da família, porque ela não sabe, e aí, quando chega, ela meio que toma um banho de água fria, né? Perde um tempo precioso. Perde um tempo precioso, e é isso que eu falo. Muitas vezes, quando a resposta sempre é: quanto tempo você vai perder sem saber para poder começar a saber, né? Então eu acho que obviamente, quanto mais velho, mais necessário, né? Sim. Quanto mais velha, tipo, essa família que tem filhos de 3, 5 anos, claro que ela não perde tanto no começo, mas quanto mais velho, mais necessário de já entrar em campo jogando, né? Não tem tempo de treinar, já tem que entrar jogando. E quando a gente muda, né, meninas? Somos as 3 imigrantes aqui, viemos com os nossos filhos, a gente sabe da responsabilidade
que é, e o quanto a gente também tem que se tornar responsável pela educação dos nossos filhos aqui. Porque a gente sabe, como vocês mesmos disseram, que a gente tem uma escola de qualidade, uma escola muito bonita, com amenidades maravilhosas, enfim, muitos esportes, uma riqueza, mas isso não nos exime da responsabilidade da educação dos nossos filhos, né? Então, eu quero que vocês apresentem para os nossos telespectadores qual é o trabalho que a Impacto Acadêmico vai, junto ao D4U Club, oferecer aos nossos clientes. A gente vai oferecer, né? A gente já tem a consultoria de imigração, que é um produto totalmente personalizado para quando a família ainda está no Brasil e precisa com muita urgência estar aqui, né? Então ela vai precisar de um conteúdo mais sucinto, né? Então esse conhecimento do sistema, ele vai ter que ser mais resumido, ao mesmo tempo que a chegada aqui é muito personalizada. Então, ele é um produto que existe hoje, que é a consultoria educacional de imigração, e que está formatado para aquelas famílias que necessitam de urgência, né? Tô mudando, acabou de sair meu visto, fiz a entrevista, tô vindo para cá, ou até aquelas famílias que acabaram de chegar aqui, né? Porque a gente pegou o avião, quando senta aqui, né? Chega aqui, recebe lá, Impacto Acadêmico. Aí eles ligam correndo. Ai, meu Deus, eu preciso fazer matrícula do meu filho na escola, como é que eu faço? E eles já podem ter acesso com o curso do digital. A urgência determina, né, a taxa de emergência, né, que eu falo. Esse produto é muito mais personalizado, mas também é um produto que acaba que são tantas informações que a família precisa absorver, que acaba que ela tem muito pouco tempo para absorver a informação. Então, é um produto que atende à emergência. Agora, o produto digital, e por isso a gente lançou o produto digital, né, que está disponível para todo mundo, através do link da D4U, o que a gente faz tá tudo ali, todo o conhecimento. São 2h30, mais ou menos, né, Dana? São dividida nesses 4 módulos, né? São 40 e poucos minutos cada módulo, são 4 módulos. Então, se a família ainda está no Brasil pensando em migrar, se ela quer conhecer o sistema, até para começar a ouvir a linguagem que o sistema oferece, até para começar a se programar, porque muitas vezes, né, não sei quanto tempo está levando exatamente um visto, mas em média de 1 a 2 anos, né, mais ou menos. Acho que ali é melhor para falar disso. Mas o visto demora para sair, demora o agendamento. São coisas que não estão no controle nem da D4U, nem do cliente. Está lá na imigração americana. Exatamente. Então, o que eu posso fazer enquanto isso? Né? Eu posso começar a fazer um investimento nessa educação. Qual é o investimento? O digital tem toda a informação. E você vai adquirindo conhecimento aos poucos, dali, repete, tem o tempo, para quando chegar na consultoria personalizada, que quem faz o digital depois tem direito, tem um desconto para fazer uma personalizada com os nossos consultores, né? E aí você vai adquirindo um conhecimento e um preparo para saber que você precisa de ajuda. E para saber porque quando você não vê o digital, você chega lá e a gente despeja um caminhão de informação nas pessoas e fica todo mundo assim, você tem alguma pergunta? Acho que eu vou ter depois. Agora não. É isso aí. Então, assim, com o digital, a família fica preparada, vai se organizando, vai tendo dúvidas, vai bota o filho para assistir muitas vezes, né? O filho assiste cada um no seu momento, o filho assiste a parte que lhe interessa. Às vezes tem um filho na elementary e outro filho na high school, né? E aí, quando vem para personalizada, já vem, é muito mais produtivo, é muito mais rico para o cliente, né? Ele já está cheio de conhecimento, né? Não, ele já sabe que ele não sabe, já sabe as dúvidas que ele tem. Já sabe as dúvidas, e isso é muito legal, né? Porque eu acho que, por isso que eu falei tanto da urgência, na urgência não tem escolha, né? Despeja o caminhão. Despeja o caminhão e seja o que Deus quiser. Mas como a gente tem esse tempo, né, e esse tempo ele existe, né, quando ele liga para você, ele não tem ainda um processo pronto, né? Ele vai começar a produzir esse processo, ele vai começar a navegar esse mundo da imigração. Então, por que não, né, começar junto um processo de educação? Perfeito. A família se educar primeiro, né? Beleza, agora eu entendi. Então, o que eu quero? Eu quero que meu filho vá para uma boa faculdade? Beleza. Então, agora eu sei por que eu estou escolhendo aquela área para morar. Agora eu sei o que aquela nota da escola significa, né? Exato. Porque o que significa aquelas notas? Você pega 2 rankings, são duas notas completamente diferentes. Quantas famílias chegam pra gente e falam assim, olha, eu comecei a pesquisar na internet e piorou a minha situação. Porque agora eu não sei nada. Mas é isso, é quando você vai adquirindo conhecimento, você começa a conseguir pontuar suas dúvidas, né? Então, quando você começa a pesquisar na internet, aí surgem 800 dúvidas. Quando a gente direciona
na apresentação, no nosso curso digital, no produto digital, a gente orienta, vai afunilando. Aí a pessoa fala assim, mas para minha família, sei lá, eu tenho um filho que é sênior e que já vai aplicar direto, como é que funciona? Mas ela aí ela já entendeu o problema. Tem alguma coisa que eu possa ir fazendo aqui do Brasil, sendo que o meu visto vai sair daqui 2 anos, ou daqui 1 ano, eu posso adiantar alguma coisa? Isso então eles começam a ter as dúvidas e poder adiantar coisas que é só quando você entende o tamanho do problema que você começa a destrinchar os pedacinhos dele. Exato. E lembrando, né, gente, é uma coisa que eu reforço muito, e eu acho que é aquela verdade que a gente fala. O ensino superior nos Estados Unidos, ele é muito bom, muito bom. Né? Então, assim, a gente sabe disso pelos rankings das faculdades. Aí a gente entende melhor os rankings, né? Onde é que eles vão levar, porque a gente sabe qual é o salário agregado daquele ranking, aquela faculdade. Então, esses números, eles existem, eles são reais, é verdadeiro. Agora, como é que eu faço para o meu filho chegar até lá? Ele não nasce ali, ele não nasce dentro de Harvard, ele não nasce dentro de Yale, não acontece. E não existe só Harvard e Yale, não existem só essas faculdades, né? A gente sempre lembra que existem 4.200 faculdades nos Estados Unidos e que hoje essas faculdades em si nem tão na moda assim, né? A gente sabe que existem as New, né? As New Ives, essas faculdades que estão surgindo através de novos modelos de educação, né? Mais baratos. Isso. Que tem um custo-benefício melhor, onde os estados estão promovendo as próprias faculdades públicas daquele estado, né? Estão investindo caminhões de dinheiro para que aquele talento fique dentro do próprio estado. Né? E um outro ponto, que é um dos mitos também que a gente tem que quebrar quando vem do Brasil, né, que é aquela coisa, quando a gente está no Brasil, só serve as top 10. Qual é a top 10 faculdades? Quais são as melhores? São 4.000, gente, no país que tem uma das melhores educações do mundo, né? Então, assim, é muito cruel você dizer que entre 4.000, só 10, só 20 são boas. Exato. Então, eu costumo dizer que nessa adaptação cultural, né, você sai do top 10 para o top 10%, aí você está falando de 400 boas universidades americanas, e não sou eu que estou falando, Dani, que cheguei aqui, imigrante e tal. Tem uma declaração do ex-diretor de Stanford que ele fala, em qualquer uma das top 400, ele fala 300, top 300 instituições de ensino americano, você vai ter uma boa formação, você vai ter condições de ir para o mercado de trabalho e se dar bem na sua profissão e fazer um bom trabalho. O que faz diferença, que as pessoas realmente brigam pelas tops, é a questão de relacionamento, de networking, do campus, que é atraente, da marca mesmo, essa coisa que tem em filme, né? E tudo mais. Mas assim, do ponto de vista de formação acadêmica, tem muita opção. Então, assim, a gente tem que chegar preparado para ir para boas opções, não precisa ser só as Ivy League. Né? Claro, e a gente acaba observando também que essa questão de adaptação cultural também diz respeito ao que o mercado de trabalho espera de quem está saindo das universidades aqui e está se recolocando no mercado de trabalho. No Brasil, a gente vê que é muito mais focado para a sua área de formação. Você fica focado ali, você faz especializações ali naquela área. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê que existe, obviamente, um foco nisso, mas tem uma abrangência nas habilidades que aquele profissional ele vai apresentar. Sim. E ele vai poder se recolocar, sim, na sua área e trabalhar na sua área de formação, mas ele vai também ter a possibilidade de expandir o seu mercado em função das habilidades que ele desenvolveu academicamente. Mais um fatorzinho da adaptação cultural, que é um termo que eles usam muito, muito. Desde criança, cada um dentro do seu espectro ali da idade, que é a tal da curiosidade intelectual. Onde que esse aluno explora e se desenvolve? Exato. Qual é a curiosidade intelectual dele? Claro que tem um nível de expectativa quando é elementary school, um nível de expectativa quando é middle, um nível em high e um nível na universidade, que vai chegar para construir esse profissional que está indo para o mercado. Sim. Mas eles usam muito essa questão da curiosidade intelectual, para onde você dirige a sua curiosidade intelectual, onde você usa o seu tempo. E é um protagonismo individual, não tem como. É de cada um, né? É de cada um dentro daquele ambiente. Então, essa especificidade do sistema, né, ela é muito incentivada aqui. Então, cada um vai construir sua história, né? Não tem jeito. Então, não entrei em Harvard. Beleza, mas você precisava ir para Harvard?
Essa é sempre a pergunta que eu faço, né? Porque todo mundo chega com aquela coisa, né? Série de TV é um problema, né, gente? Todo mundo quer direito, medicina e olhe lá, né? E Harvard, Yale, Colômbia. Eu quero ser uma das Gilmore Girls. Exatamente. É no Iowa. Assim, exatamente, são aquelas famosas que a gente conhece. Beleza, a gente entende, né? Mas tem todo um valor associado a isso que a gente tem que considerar. Paty, você estava falando da importância de a gente ter um plano ahead, né? De a gente enxergar para os nossos filhos a importância de investir na educação e também financeiramente, de ser educado financeiramente para isso. Sim. Quais são os motivos pelos quais você pensa isso? Então, vamos lá. Porque a educação superior aqui nos Estados Unidos, né, mesmo a educação pública, porque existem faculdades públicas nos Estados Unidos, né, ela é paga, né, ela custa. Então, de acordo com o currículo que seu filho constrói ao longo da escola, mais focado no high school, mas já começa no elementary, gente, no middle school, a gente vai ter que construir, mostrar isso para a faculdade, caso seu filho queira ir para uma faculdade. Então, nesse momento, o mérito acadêmico, aquilo que ele construiu, aquela história que ele construiu ao longo dos 4 anos, vai ser contada, né? Seja ela através de métricas acadêmicas, né? Seja ela através das outras métricas que eles vão olhar para o seu filho e vão falar assim, putz, esse cara protagonizou uma história super legal, fez vários clubes, fez várias atividades que ele não era obrigado a fazer. Voluntariou em diferentes áreas. Então, esse currículo, né, que a gente fala que é o currículo de aplicação para o emprego, né, eles vão aplicar para uma faculdade. E nessa hora, a faculdade vai dar mérito para eles, né? Ela vai selecionar eles e isso vai representar um valor no custo dessa faculdade. Quanto mais bem preparado o aluno está, mais chances ele tem de receber ofertas de mérito. É claro que tem uma limitação. Tem bolsa para Harvard? Não tem, só baseado em necessidade financeira. Porque todo mundo que entrou em Harvard tem mérito. Então, como é que eles vão separar que você tem mais mérito que ela se as duas entraram? Então, assim, mas tem, dentre as 4.000 opções que tem nos Estados Unidos, né, sempre vão ter opções que vão prestigiar esse mérito. E quanto mais preparado o aluno é, quanto mais gente quer aquele aluno, maiores vão ser as opções. Então, é importante, acho que o grande recado que fica, né, é que é importante construir esse caminho desde cedo para ter um aluno bem preparado. E lembrar, né, que a gente não fez essa poupança, né? Muitas vezes, quando a gente toma a decisão de vir para cá, a gente está lá no meio do caminho. Nossos filhos já nasceram, a gente não saiu da maternidade com a conta do plano, que é um investimento que você faz e você começa uma poupança para o dia que ele for para a faculdade. Como não fizemos isso, né? E nem vale a pena, né, gente? Mas dependendo da idade, nem vale a pena fazer nesse momento que a gente chega aqui. O que a gente tem que fazer? Constrói mérito acadêmico, né? Vamos lá, vamos atrás desse mérito, seja ele acadêmico, seja uma habilidade específica, seja uma carreira determinada, não importa. Vamos construir esse mérito, porque tem muitas oportunidades ali na frente, né? Os benefícios financeiros são muitos, gente, muitos. Então é você investir na educação, o que na verdade faz parte do que você veio buscar, né? Esse futuro de qualidade, de propósito, com possibilidades, mas vamos investir também, né, no que vai ter retorno lá na frente. Na melhor formação, né? Que é o que a gente trabalha. O que a gente trabalha na Impacto é isso. Perfeito. E com esse recado de que precisamos pensar sim no futuro dos nossos filhos quando chegamos aqui, a gente precisa ser responsável por essa educação que nossos filhos vão ter aqui nos Estados Unidos. O D4U Club e a Impacto Acadêmico estão trabalhando juntos para que os seus filhos, para que as suas famílias sejam o melhor amparadas possíveis. Então, se você tem interesse em contatar a Dani e a Paty do Impacto Acadêmico, entender um pouco mais dos processos educacionais aqui nos Estados Unidos, escreve para club@d4uusa.com para que a gente possa te direcionar para as meninas. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Agradece. Obrigada. E foi riquíssima a conversa. Muito obrigada, gente. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.